Eu quero falar para vocês a profecia importante hoje, que é de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele viveu do século XII ao século XIII e ele fez uma profecia sobre o falso Papa. Pouco antes da morte, São Francisco reuniu seus filhos e os alertou sobre os problemas que viriam, dizendo: hajam bravamente, meus irmãos, tenham coragem e confiem no Senhor. Aproxima-se rapidamente o tempo em que haverá grandes provações e aflições, perplexidades e dissensões, tanto espirituais quanto temporais, serão abundantes. A caridade de muitos esfriará e a malícia dos ímpios aumentará. Os demônios terão um poder incomum. A pureza imaculada de nossa ordem e de outra será tão obscurecida que haverá muito poucos cristãos que obedecerão ao verdadeiro soberano pontífice e à Igreja Romana com corações leais e caridade perfeita. No tempo dessa tribulação será elevado ao pontificado um homem não eleito canonicamente, o qual pela sua astúcia se empenhará em atrair muitos ao erro e à morte. Então os escândalos se multiplicarão, nossa ordem se dividirá e muitos outros serão totalmente destruídos, porque consentirão no erro em vez de se oporem a ele. Haverá tal diversidade de opiniões e cismas entre o povo, os religiosos e o clero, que se aqueles dias não fossem abreviados de acordo com as palavras do Evangelho, até os eleitos seriam induzidos em erro, se não fossem especialmente orientados, em meio a tão grande confusão, pela imensa misericórdia de Deus. Então nossa regra e modo de vida serão violentamente combatidos por alguns, e provações terríveis virão sobre nós. Os que forem achados fiéis receberão a coroa da vida, mas ai daqueles que, confiando apenas em sua ordem, cairão na tibieza, pois não serão capazes de suportar as tentações permitidas para a prova dos eleitos. Os que conservam o fervor e aderem à virtude com amor e zelo pela verdade, sofrerão injúrias e perseguições como rebeldes e cismáticos, pois seus perseguidores, instigados pelos espíritos malignos, dirão que estão prestando um grande serviço a Deus ao destruir tais homens pestilentos da face da terra. Mas o Senhor será o refúgio dos aflitos e salvará todos os que nele confiam. E para serem como sua cabeça, estes, os eleitos, agirão com confiança e por sua morte comprarão para si mesmos a vida eterna. Escolhendo obedecer a Deus e não ao homem, nada temerão e preferirão perecer a consentir na falsidade e na perfídia. Alguns pregadores manterão silêncio sobre a verdade e outros a pisotearão e a negarão. Se você falar para mim que isso já não está acontecendo no nosso tempo, vou contar para você. Você veio de Marte quando? O ano passado? Mas aí um mês você desceu na Terra? Vamos avaliar isso aqui? Presta atenção. Porque tem gente que lê essas coisas e acha que não vê as coisas como está acontecendo. Falso Papa São Francisco de Assis. Então olha só o que ele falou antes de morrer. Hajam bravamente, meus irmãos, tenham coragem e confiem no Senhor. Aproxima-se rapidamente o tempo em que haverá grandes provações e aflições, perplexidades e dissensões, tanto espirituais quanto temporais, serão abundantes. A caridade de muitos esfriará e a malícia dos ímpios aumentará. Os demônios terão um poder incomum. A pureza imaculada da nossa ordem e de outras será tão obscurecida que haverá muito poucos cristãos que obedecerão ao verdadeiro soberano pontífice e à Igreja Romana com corações leais e caridade perfeita. Bom, o verdadeiro sumo pontífice, Papa Bento XVI, o penúltimo da história da Igreja. Ele foi o penúltimo, até o dia da morte dele, continua sendo no céu, como já foi provado aqui exaustivamente, ele continua no poder espiritual da nossa igreja. Depois dos 3 dias de escuridão, aí vem Pedro Romanos, mas antes não temos papa. Eles podem eleger 1000 papas lá nesse período, mas não são válidos, nós já provamos isso. Por quê? Porque é assim, quem ficou do lado de Jorge Mário Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio está excomungado, porque deu um golpe no Papa verdadeiro, certo? E além de tudo ligado ao comunismo, já está excomungado por isso também, sem contar as heresias que ele comete lá no Vaticano, portanto, excomungado. Está fora da comunhão do corpo místico de Cristo. Ele está em comunhão com o anticristo. Quem está com ele está em comunhão com ele e com o anticristo por tabela, e por tabela com o diabo. Então, como é que pode um negócio desse? A gente está em comunhão com o verdadeiro Papa, que está em comunhão com Jesus, espiritual. Não. Agora, quem está apoiando isso em comunhão com ele está excomungado também. Portanto, não temos mais cardeais válidos. Não existe papa válido dessa gente, eles não vão eleger ninguém. Por que você acha que a profecia reconhecida pela igreja diz que depois dos 3 dias de escuridão, depois da besta, a marca da besta, depois dos 3 dias de escuridão, vem São Pedro e São Paulo do céu para eles constituírem o último papa Petrus Romanos? Por quê? Porque não tem mais colégio de cardeal, porque está tudo inválido. Morreram já nessa altura dos 3 dias de escuridão. Só isso. É só isso, vão lembrar de mim.
Vocês vão ver isso aí acontecer. O Padre Pio falou que a nossa geração vai ver o triunfo do Imaculado Coração. Vocês vão lembrar de mim. Aí, conclusão da história, a gente não vai ter internet mais, vocês vão lembrar, o senhor Emílio falava mesmo, a gente até falava, é legalzinho, mas será que realmente ele está voando muito? É o que vai acontecer. As profecias se encadeiam uma atrás da outra, pegar esse livro aqui e estudar, gente. É só isso, não tem outro trabalho. O pior eu fiz, foi recolher esse monte de profecia reconhecido pela igreja e juntar as coisas, mas agora está fácil. Então você está entendendo? É por isso que depois vem São Paulo e São Pedro do céu trazendo o munus petrino para constituir o último Papa, porque a sede de Pedro não está mais na terra, mas está no céu, retida no céu. Muito bem. Então agora o que acontece? Preste atenção nisso. O que acontece é que as pessoas já não obedeciam mais o verdadeiro sumo pontífice. Tem um vídeo curtinho na internet que é revoltante, assim ao extremo, do Papa Bento XVI descendo no helicóptero, enfim, ele está chegando na Alemanha e tem uma fila de bispos. E ele é aquela simpatia, uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente, mas se Deus quiser a gente vai se encontrar no céu, né? E assim, pessoa maravilhosa, mas assim, educadíssima, finíssima, né? Vem e simplesmente vem com a mão, ele vai dando a mão para um bispo por bispo por bispo. Ele vem junto com um civil, tá do lado dele, você é empresário, não sei quem que é, mas é uma pessoa leiga, né? Os caras têm a moral de apertar a mão do leigo e não aperta a mão do Papa. É para ajoelhar e beijar o anel do Papa, é? Porque ele é o sumo pontífice, para depois isso passar na internet inteira para mostrar que a maioria dos bispos da Alemanha não apoiavam o Bento XVI como se precisasse saber disso, né? Pelas barbaridades que eles fazem na Alemanha lá, como se realmente fosse muito difícil entender isso sozinho. Né? Mas para demonstrar para as pessoas, para queimar a imagem do Santo Padre. Então são pessoas infiéis ao Santo Padre, pessoas da máfia de St. Gallen, que ajudaram no golpe que derrubou o Papa Bento XVI do poder temporal, mas nunca do espiritual. O espiritual não abriu mão até hoje, não vai abrir mais. Só quando São Pedro fala, bom, agora vamos constituir outro Papa lá embaixo, né? Mas aí é coisa de Deus, é sucessão que vem de Jesus, não é do Espírito Santo, não é aqui dos homens aí dando golpe um em cima do outro, você entendeu? Então, olha só, isso já aconteceu. E quantos ficaram com corações leais e caridade perfeita? Quantos continuaram leais ao Papa Bento XVI? Nós, a Paróquia Sagrada Face de Tours, continua leal e unida ao Santo Padre São Bento XVI, ao verdadeiro Papa. Só nós. Porque é muito fácil o cara chegar na Itália e falar que ele é Bento XVI, mas quando o Bento XVI estava vivo lá, não levantou uma palha para defender o Papa Bento XVI. Falava uma coisa na internet, outra aqui, outra ali, mas não fez uma manifestação, não entrou num tribunal de Gaia, porque essa gente está lá na Europa, é fácil de entrar, defender os direitos do Papa. Não disse que ele estava preso, não disse nada. Então, simplesmente agora é fácil, né, chegar aqui no Brasil e querer simplesmente dar o golpe. Tanta gente aqui envolvida nesse outro golpe contra os brasileiros, Nossa Senhora continua não permitindo, não vai dar certo. Já não permitiu 2 vezes, a 3ª vez não vai dar certo também, ninguém sabe desiste. Aí chega o João 24, aí acabou a graça dessa gente. Eles vão tudo beijar lá o pé do João 24. Então é isso, meus irmãos, já aconteceu. Verdadeiramente leais a São Bento XVI, só a Paróquia Sagrada Face de Tours e mais ninguém. No tempo dessa tribulação, será elevado ao pontificado um homem não eleito canonicamente. Ele não foi eleito, Bergoglio não foi eleito canonicamente. O conclave foi inválido, o conclave foi totalmente inválido. Aqueles que votaram ali, que estavam no golpe para colocar Jorge Mário Bergoglio no poder, já estavam excomungados pelo Papa João Paulo II. Porque pela Constituição Dominici Gregii, que o Papa João Paulo II lançou, que vale até hoje, essa Constituição, ela diz que não pode ter reuniões, não pode ter conluios entre os cardeais antes da eleição. Só no dia da eleição eles podem se reunir à vontade, lá conversar lá, portas fechadas, brigar, tirar uma touca do outro lá, o que quiser fazer, peruca, enfim, né? Mas não fora, eles não podiam se reunir, quem fizesse qualquer reunião antes tramando a sucessão deles estava excomungado. E um monte dessa gente tinha tentado já colocar o Jorge Mário Bergoglio naquela época, logo depois de João Paulo II, não conseguiram. A mesma coisa, continua valendo a lei do Papa até hoje. Quem estava na máfia de St. Gallen, estavam aí unidos para derrubar o Santo Padre e colocar Bergoglio no lugar, simplesmente está excomungado. Sem contar que nós temos notícia que era um cardeal candidato do Papa Bento XVI que tinha ganho a eleição. Quando o Papa Bento XVI saiu do poder temporal, foi um cardeal favorito dele que foi eleito. Aí a turma da Alemanha, vamos rasgar os vestidos, é o seguinte, não aceitamos, então vai ter cisma, divisão, começa a levantar os panos lá. Aí então anularam a eleição e colocaram o Jorge Mário Bergoglio no lugar. Aí é aquela coisa, falta de pulso dos cardeais da época. Chegaram e falaram, então vocês ficam em cisma, estão todos excomungados, vai fundo.
Porque o colégio de cardeais escolheu e é soberano. Ou vocês vão aceitar ou vocês estão fora da igreja, acabou. Mas não, né? Em nome da unidade, essa palhaçada que está acontecendo aí que vocês estão vendo agora. Você está entendendo? Então ele não foi canonicamente eleito, foi golpe. O Papa verdadeiro estava vivo e não renunciou ao poder espiritual. Ele só largou o poder temporal, que é dinheiro tó. Jogou a carninha lá para os cachorros morder e foi embora com o poder espiritual, tá certo ele. E eles queriam tudo, mas o demônio, essa vitória ele não teve. Ele teve a vitória do poder temporal, mas o espiritual ele não pôde pegar, porque o Papa Bento XVI nunca renunciou. Ele falou que ele ia continuar sendo Papa de um jeito diferente. Tanto é que ele assinava Papa Bento XVI até o final, sua santidade, dava a bênção apostólica, usava o anel de São Pedro, os sapatos vermelhos, tanto que eu falei tirar dele, começaram a botar a sandália preta, mas usava o sapato vermelho do martírio, continuou sendo o Santo Papa. E mandava do lado de dentro, viu? Caso você não saiba muita coisa, ele impediu do lado de dentro, quietinho na prisão lá, a pessoa ia conversar com ele, ele organizava, mexia os pauzinhos lá, muita coisa não conseguiu fazer, porque o Papa Bento XVI era vivo e não deixou. Tá? Só para você saber. No tempo dessa tribulação será levado ao pontificado um homem não eleito canonicamente, o qual pela sua astúcia se empenhará em atrair muitos ao erro e à morte. É ou não é? Quanta gente hoje não fala errado, mas o Papa Francisco falou, Odete, o Papa Francisco já autorizou isso, Odete, só você quer ser contra o Papa, Odete? Você está igual o professor Emílio, Odete! Certo? Então, o Papa, entre aspas, deles, muda a lei da igreja simplesmente de 2000 anos, violenta a tradição, violenta o magistério, violenta as Sagradas Escrituras e todo mundo acha que está certo, que é confortável? É isso? Eles acham que está certo? Claro que não. O Papa, quando é eleito, ele jura que ele vai manter, ele vai ser guardião da tradição, do magistério e das Sagradas Escrituras. E não fazer o que ele está fazendo, ensinando tudo errado, aproveita para ensinar tudo errado. Quanta gente hoje acha que o inferno está vazio, o inferno não existe, o demônio não existe, porque o indivíduo falou isso daí. Morreu, vai para o céu, que Deus é misericordiosíssimo, daí a mídia bate a mentira. Quantos erros e quantas mentiras, nem vou continuar que vai ficar longo, mas está cheio por aí. Então os escândalos se multiplicarão, a morte do espírito, de gente que está seguindo esse homem que vai terminar no inferno junto com ele. Tá achando que ele está certo, vão ver que está errado, é tarde. Então os escândalos se multiplicarão, não é isso que nós estamos vendo? Não é isso que nós estamos vendo? Eu já enjoei, eu estou enjoado, enojado de ver jornal da Europa com escândalo de padre, bispo e freira. Cansei. Olha, no lugar do Papa Bento XVI, quando ele era o cardeal Ratzinger, ele lá que era da doutrina da fé, simplesmente no lugar dele colocaram um cara que lançou livro sobre sexo. Um cara lá que se diz cardeal que lançou livro sobre sexo. Poxa, o tal de Tuxo. Tenha dó, e esse cara tá lá excomungando o Viganó, que também não sou a favor dele, mas tá lá mandando e não pedindo, fazendo um monte de porcaria, e depois eles dizem, o Papa Francisco não sabia. Bom, não sabia, manda embora, então que é incompetente, tá do lado do escritório dele, não sabe? É incompetente. É só aquele jogo de esquerda, né? Sempre é isso, né? O cara vai, rouba, faz um monte de coisa errada, e depois o outro não sabia, o responsável não sabia, estava enganado, coitadinho. Então, imagina, tá no jornal do mundo inteiro e o cara não sabia. Então, é hora de começar a ler jornal, se informar melhor. Palhaçada, claro que sabia e foi que mandou fazer esse monte de coisa errada. Nossa ordem se dividirá e muitos outros serão totalmente destruídos porque consentirão no erro ao invés de se oporem a ele. As ordens religiosas estão acabando. Elas estão acabando, seminários esvaziando. Tá tudo indo pro beleléu, pro brejo. A previsão é que eles vão ficar sem padre em poucos anos. E simplesmente, por isso eles queriam colocar leigos, mas tinha um professor Emílio no meio do caminho, tinha um Emílio no caminho. Tinha no meio do caminho o professor Emílio, né? Porque aí fala assim, bom, a gente já tinha criado, o Senhor criou uma paróquia de leigos para leigos. Aí aquele bispo da Colômbia surgiu com essa ideia estapafúrdia de colocar leigo no lugar de padre fazendo celebração da missa. E aí então, o professor, gente, parou aí, porque já tem no Brasil um professor Emílio lá, ele já disse que é uma paróquia de leigos para leigos, daqui a pouco os leigos chutam a gente, pegam o dinheiro e nós ficamos sem nada, vocês vão dar poder para eles? Entendeu? Aí sufocou isso no sino dos sínodos lá, o sino do fim do mundo, que não conseguiu nada vezes nada, certo? Que terminou ano passado, depois de matar o Papa Bento XVI, nesse sínodo aí simplesmente não conseguiram fazer o que eles queriam, mas uma das propostas era essa. Era colocar leigos no lugar dos padres, o padre passava uma vez por mês, arrecadava e tchau, ia embora. Certo? Muito bom. Por que consentirão? Haverá tal diversidade de opiniões e cismas entre o povo, os religiosos e o clero, que se aqueles dias não fossem abreviados, de acordo com as palavras do Evangelho, até os eleitos seriam induzidos em erro, se não fossem especialmente orientados em meio a tão grande confusão pela imensa misericórdia de Deus, somos nós. Porque cisma é o que mais tem aí.
Sede vacante é cismático, não aceita o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI. Essa turminha que está com o Bergoglio também está em cisma, porque estão aceitando o falso Papa. Tem gente que não aceita nem o Papa Pio XII, só o Pio X. Tem outros que não aceitam o Papa Pio X, só aceita o Papa Pio V. Então é uma Babilônia, cada um fala uma coisa diferente. Só a gente aqui tentando seguir a lei da igreja verdadeira, estudando cada vez mais essa doutrina, direito canônico, estudando aí o catecismo da igreja, essa doutrina da Santa Igreja para poder fazer certo, diante de Deus, que é o que interessa, né? Isso que está acabando mesmo, o que interessa é a gente se dar bem na frente de Deus, né? A gente fazer bonito para depois o Senhor nos chamar do lado direito. E a gente só não é confundido, mas alguns já foram, voltaram para a igreja falsa. Oh, céus, fazer o quê, né? Eu nem rezo não, porque estava aqui, está sabendo a verdade, sinto muito. Então nossa regra e modo de vida serão violentamente combatidos por alguns e provações terríveis virão sobre nós. Os que forem achados fiéis receberão a coroa da vida, mas ai daqueles que, confiando apenas em sua ordem, cairão na tibieza, mornidão, porque não serão capazes de suportar as tentações permitidas para as provas dos eleitos. Claro. A pessoa caiu na mornidão da fé, tudo é permitido, tudo convém, tudo morninho, gostosinho, nada muito quente nem muito frio, tudo gostosinho, confortável. E confortável que mais tem na falsa igreja. Os que conservam o fervor e aderem à virtude com amor e zelo pela verdade, ó você aqui agora, ó, sofrerão injúrias e perseguições como rebeldes e cismáticos. Uma das coisas mais procuradas na internet com meu nome é professor Emílio excomungado, sabia? Um monte de gente sonha em me ver excomungado, quando eles estão excomungados. Os excomungados querem ver o professor Emílio excomungado. Então, o professor Emílio não é excomungado. O professor Emílio está em comunhão com a verdadeira igreja, com o vigário de Cristo, que é o São Bento XVI, e também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por tabela, que é a cabeça do corpo místico da igreja. O resto é que está em cisma, porque eles simplesmente abominaram o Papa Bento XVI, deixaram a verdade, compraram o que era confortável ou que foram pagos para dizer, e simplesmente estão aí surfando na mentira até hoje, levando a igreja para o buraco do inferno, acabando com a igreja política, só cumprindo a profecia que o próprio Papa Bento XVI falou em 1969, que já tem um padre, entre aspas, mito aí, que já resolveu dizer que ele não falou, porque, claro, quando começa a incomodar, ele já começa a dizer que não é, né? Porque não interessa para o povo saber a verdade e eles não querem a verdade, eles estão na mentira. Seus perseguidores, instigados pelos espíritos malignos, dirão que estão prestando um grande serviço a Deus ao destruir tais homens pestilentos da face da terra. A opinião deles, né? A opinião do Senhor é muito diferente. Os pestilentos são eles. Eles que são os cismáticos, os hereges que vão terminar no inferno. Azar. Vão fazer de nós santos e vão terminar no inferno. Grande coisa, né? Mas o Senhor será o refúgio dos aflitos e salvará todos que nele confiam. Entendeu? Nós seremos salvos pelo Senhor. Somos resguardados, seremos salvos pelo Senhor. Então você pode ficar tranquilo, porque a perseguição contra nós não vai lograr êxito. Pode até matar alguns de nós, mas todos não. Todos não. E já tem profecia também reconhecida pela igreja, que a santa diz assim: enquanto tiver um fiel vivo, o demônio não ganhou nada. Ele perdeu, não ganhou nada vezes nada. Simplesmente eles perderam, porque enquanto tiver um fiel vivo, as portas do inferno não puderam contra a igreja, porque tem um fiel vivo. Você sobrou? Só você? Continua na fé. As portas do inferno não vão poder contra você. Alguns de nós talvez sejam mártires mesmo, mas eu nem acho que são a maioria. Inclusive mártires morais nós já somos todos, né? Somos todos atacados aí, justamente porque sabemos a verdade e querem que a gente simplesmente saia da verdade e vá para a mentira. Aí é outra conversa, não faremos isso, continuaremos firmes no Senhor, porque o Senhor será o refúgio dos aflitos e salvará todos que nele confiam. E para serem como sua cabeça, estes, os eleitos, agirão com confiança e por sua morte comprarão para si mesmos a vida eterna. Pelo sangue do martírio, nós simplesmente entramos no céu como santos. Se morremos mártires pela fé, entramos no céu como santos, recebidos por nosso Senhor Jesus Cristo de braços abertos. Acabou, pode destruir nosso corpo, a alma não. E como disse um santo que nós lemos aqui uma vez, estudamos aqui uma vez, né, esse ano já, o santo falou assim: pode acabar com o meu corpo, mas com a minha alma vocês não podem. E depois pode cortar meu corpo inteiro, depois eu vou receber outro ressuscitado, tchau para vocês, faz o que quiser. Faz o que quiser com esse corpo aqui. Mas a minha alma não vão fazer nada. E simplesmente depois a gente vai ter um corpo ressuscitado mesmo. Mas que acabaram com Jesus, destruíram Jesus na crucificação. Na paixão e morte do Senhor, ele foi destruído, ele foi desfigurado totalmente, mas o máximo que você pode imaginar. Não existe uma pintura, um filme, não existe uma imagem que consiga mostrar como ele foi destruído. Mais perto que nós temos a sagrada face do Senhor, ele está todo inchado, destruído, tirou um pedaço da testa dele lá, cheio de corte no rosto, cheio de sangue por todo lado, a barba empapuçada de sangue. Esse aqui é o verdadeiro retrato da face do Senhor. Imagina o resto do corpo, que dava para ver até o osso. Imagina. No terceiro dia ele apareceu lá todo bonitinho, né? Ressuscitado,
corpo assim inteirinho, ainda teve assim o capricho de deixar as marcas dos pregos e da lança para mostrar que era ele. Tenho certeza que ele fez isso de propósito, que é para o pessoal ver que era ele, senão não é capaz de não acreditar, né? Mas vendo as marcas nas mãos e nos pés e mais do lado, não tinha como não acreditar. Porque aí voltou a ser Jesus, Jesus glorioso agora, né? Aí como na transfiguração, Jesus na glória já, diferente, corpo ressuscitado. Então, faz o que quiser com esse corpo velho aqui, ué. Depois nós vamos ter um corpo ressuscitado. Glória a Deus, estaremos junto com o Senhor na Jerusalém Celeste, para sempre. Escolhendo obedecer a Deus e não ao homem, nada temerão e preferirão perecer a consentir na falsidade e na perfídia. Eu prefiro morrer do que simplesmente concordar com os hereges, que é isso. Minha alma não está à venda, não. Vou vender a minha alma, fazer que nem aquele indivíduo lá, eram 40 soldados jogados no lago gelado, a noite inteira morrendo de frio. Eles iam morrer até de manhã, aquele frio violento, tudo gelado. E um deles simplesmente tinha uma cabaninha com um soldado lá com água quente lá, água no caldeirão lá, só esquentando para um banho quente. Um dos soldados saiu, pediu que queria sair, não aguentava mais, apostatou. Meia hora antes, né? E todo mundo estava morrendo já, e ele meia hora antes de morrer. Bom, foi levado para o banho quente e morreu na hora. Grande porcaria. Então, quer dizer, por mais meia hora ele podia morrer lá congelado, mas depois ia ser ressuscitado e a alma dele estava lá no céu como mártir. Então, a burrice, a estupidez. Trocou ali a vida eterna pela morte eterna. Por causa de meia horinha ali. Ele já estava morrendo. Então, estupidez. Nós vamos ficar até o final. E se acontecer com a gente, o Senhor vai dar força. O Espírito Santo há de dar força para cada um de nós, para a gente resistir até o final. Nada temerão e preferirão perecer a consentir na falsidade e perfídia. Alguns pregadores manterão silêncio sobre a verdade. O meu padre nunca falou nada disso, Odete. Odete, ele é um homem santo, Odete. Sabe essa pessoinha que eu não sei o nome dela? Coitado dessa Odete, né? Você está entendendo? Então, o padre santo. Se fosse santo, ele tinha enfrentado Jorge Mário Bergoglio, custasse o que custasse. E não tinha visto só o lado dele, ficado quietinho, levando todos os fiéis para o inferno, ainda fazendo celebração de missa, entre aspas, em união com um Bergoglio, que é isso. E outros pisotearão e a negarão. Então, uns não vão falar nada, e os outros vão falar mentira e vão negar a verdade. Está muito diferente do nosso tempo. Entra na internet para você ver. Entra na internet para você ver padres carecas, barbudinhos, gordinhos, magrinhos, um monte de gente aí, entre aspas, padre, né? Falando um monte de coisa para distrair o povão aí e simplesmente levar as pessoas a continuar para o erro, porque o interesse deles é que continue sendo pago. Eles estão perdendo gente aos montes, né? Os escândalos só vão se multiplicar e a igreja vai fechar, a igreja falsa vai fechar. Ela já está fechando, inclusive. Está com uma dívida imensa lá no Vaticano. Então está fechando. É uma estrutura que não tem como se sustentar, imensa demais. Então o último suspiro deles é se entregar para o anticristo. E daí vão desaparecer mesmo. Você acha que o anticristo vai querer esse monte de gente arrogante, soberba lá, que não obedece a ninguém? Leva os fiéis para o anticristo e depois eles são os primeiros a ser degolados por aí. Vai escrevendo o que eu estou falando. Vai vendo. Então, meus irmãos, nós não perdemos nada de continuar na verdadeira igreja, só ganhamos a salvação e a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antigamente eu escutava que era difícil a gente estar na igreja. Mas você estava na igreja e estava fácil. Agora você entendeu, né? Então, né? Agora você entendeu que é difícil estar na igreja verdadeira. Antes era fácil porque a gente não estava na igreja verdadeira, estava numa igreja dominada pelo comunismo. Uma igreja dominada que ia colocar Jorge Mário Bergoglio no poder, não ia ter uma viva alma, uma voz para chegar e dizer, esse homem não é papa. Antes era assim. Então era tudo confortável para perder as pessoas. Aí a gente veio para a igreja verdadeira, como é desconfortável então. Quem quer conforto, gente? A má notícia é que no inferno não tem conforto. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica, apostólica, romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano, estudo bíblico. E todos os domingos às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente.